aprofundamento, o aumento das relações comerciais. Moçada, alargamento, né, é a entrada de novos países. O bloco já está formado, né, você vai convidar outros países para entrar no bloco. Vamos trabalhar com agropecuária, setor primário da economia. Ao desenvolver maquinários, insumos agrícolas, né, técnicas modernas de cultivo, qualquer parte do planeta é possível cultivar, é possível produzir, é possível criar. Isso que a gente vai ter que focar a nossa atenção no Fordismo e no Toyotismo. Quando a gente fala de Fordismo, nós estamos falando de quem, moçada? De Henry Ford. O segundo momento, moçada, da indústria no país vem no governo de Getúlio Vargas. Nos seus 2 governos, né, moçada? As principais cidades globais, aquelas que são consideradas alfa, Nova York, Londres, Tóquio, Paris, né? São cidades, são as principais cidades globais do planeta em qualidade de vida. Há outro fenômeno, moçadas, formação de metrópoles, né? Quando nós falamos em metrópoles, o que é uma metrópole? É uma cidade-mãe, né? Nós temos São Paulo, moçada, que é uma cidade global, mas ela é beta. Ah, por que não é alfa? 30 mil pessoas morrem de fome todos os dias no planeta Terra. Quando a gente fala em fenômenos, né, primeiro a ser trabalhado é a questão do efeito estufa. Quando a gente fala em um aterro sanitário, a população em geral costuma confundir aterro, né, com lixão. Não, cara, aterro é o tratamento. Hoje nós vamos explorar a química que está na chuva ácida. Eu posso ter, por exemplo, alguma modificação na crosta terrestre, por exemplo, atividade vulcânica. Uma forma puramente artificial é através da indústria, da siderurgia. Destilação é uma técnica de separação baseada principalmente no ponto de ebulição. Uma trompa d'água ou, por exemplo, uma bomba de vácuo. Então a filtração é uma técnica utilizada para a separação de mistura de um sólido e um líquido. Centrifugação já é uma decantação acelerada. Eu vou agilizar a decantação. Os fenômenos são classificados basicamente de 2 formas: fenômenos químicos e fenômenos físicos. O modelo é conhecido como modelo planetário. O Renascimento Cultural, gente, ele foi um dos fenômenos mais importantes da história. Michelangelo pintou, por exemplo, tá aí na tela a imagem da Capela Sistina. Além dos deputados, senadores e o chefe do Poder Executivo, que é o presidente da República, nós temos também os ministros do Supremo Tribunal Federal. Conhecimento humano que eles puderam ali, então, disponibilizar. Nesse sentido, o que nós teremos? A independência dos Estados Unidos, ela pode ser colocada, e é colocada, evidentemente, dentro de um contexto que a gente chama de revoluções burguesas. Nós temos no início dos anos 20, gente, quer dizer, 1918, acabou a guerra em 1920, o que o mundo está vivendo? Essa mulher virou moradora de rua, provavelmente o marido dela se matou. Nós vamos falar do que estava acontecendo, o que estava rolando antes da crise. E antes da crise parecia que estava tudo bem. Nós temos hoje, nas grandes cidades brasileiras, um número assombroso de moradores de rua viciados em crack. Steve Jobs, uma grande figura do ponto de vista da sua genialidade empresarial, da sua capacidade criadora, um homem que revolucionou a tecnologia. A notícia de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava com câncer dividiu a sociedade brasileira. Olá, moçada, hoje nós vamos falar a respeito do sistema circulatório. Uma das funções do sistema circulatório é o transporte de gás, né? Seja gás carbônico, seja o oxigênio. As veias, a maioria delas, o sangue é rico em gás carbônico, com exceção as veias pulmonares e as veias umbilicais, que são as únicas que transportam sangue arterial. Os órgãos anexos, que são as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Todas essas são glândulas chamadas glândulas exócrinas, ou seja, elas, através de canais, como vocês podem ver aí, elas lançam seus produtos na superfície, né, da boca. O gás carbônico, como você está vendo aí ilustrado na figura, ele vai sair da hemoglobina, vai para os alvéolos e é transportado para fora do nosso corpo. A pressão interna, quando nós inspiramos, né, a pressão interna ela diminui, então o ar entra. Quando você expira,
A pressão externa aumenta fazendo o ar sair. Hoje nós vamos falar a respeito de Reino Monera. Esse reino que tem uma peculiaridade e de uma extensão, né, muito grande aí de todos os grupos de indivíduos. Hoje nós vamos falar a respeito de vírus. Primeiramente, vírus, o termo denomina-se veneno. Hoje nós vamos falar a respeito de botânica, ou também reino metáfita ou plantae. Legal? Observando as estruturas, a pelve renal, a medula renal, o córtex renal, o ureter. E aí nós temos a unidade filtradora do rim. Vamos à ilustração do lançamento deste foguete. Observem os gases, o lançamento, o efeito dos gases na propulsão desse foguete, a força do gás, a força no foguete. Essas forças constituem um par de ação e reação. Raios do Sol incidem sobre a Terra. A luz do Sol, ela também é uma forma de energia. Então nós vamos captar, né, gerar energia elétrica a partir da energia solar. Energia eólica. Eólica é a energia produzida pelo vento. Então o vento também é uma fonte de energia. A energia química. Então quando você usa uma bateria, quando você usa uma pilha, você está usando fonte de energia química. A energia elétrica é obtida através de uma reação química nesses dispositivos. Veja bem, as lâmpadas estão ligadas em paralelo. Então eu tenho as lâmpadas ligadas em paralelo, então você está vendo ali a corrente passando numa lâmpada e passando na outra. Lá, aqui, se uma lâmpada queimar, o que vai acontecer, hein? Olha só, essa lâmpada queimou, o filamento dela abriu e aquela lâmpada não passa corrente. Da mesma forma, ele pode ter a posição vendida, ou seja, ele vendeu mais moedas do que ele comprou. Aí você pode achar estranho, porque como que ele vendeu mais se ele não tinha? Porque na verdade ele pode fazer operações tanto no câmbio pronto quanto no mercado futuro. Uma vez que você fez a proposta de seguro para a seguradora, essa seguradora tem até 15 dias para responder se ela aceita ou não fazer aquele seguro. Da mesma forma, se as empresas vendedoras fizessem operações de desconto com o banco para receber antecipadamente seu dinheiro, também pagariam uma determinada taxa de juros, alta em relação à empresa, à grande empresa. Na verdade, uma sociedade anônima, uma empresa querendo se constituir, precisa então de um capital social, ou seja, ela precisa de recursos para ser constituída e para começar a funcionar. Então, só que ela não tem esse recurso. E nem os sócios, as pessoas que estão querendo montar essa empresa, têm esse recurso.